procura do paciente no pronto-socorro. Eu não falo nem na questão do consultório do ortopedista, mas no pronto-socorro em si. Ela só perde para o resfriado. E como é que você adquire, por exemplo, uma dor como essa? Você pode evitá-la? A maioria das lombalgias é de causa mecânica, né? Causa postural, né? Uma sobrecarga, atividade laboral, né? Então, às vezes, muitos pacientes, eles procuram o pronto-socorro com lombalgia, achando que seja uma dor renal, né? Chega no pronto-socorro, vai falar com o médico que está de plantão, diz que tem um problema no rim, está com dor no rim, mas, no entanto, é uma lombalgia. E como você consegue detectar através de quê? Existe um exame específico para isso? Sim, sim. Realizamos o exame físico, né, no paciente. Como eu falei, a maioria das lombalgias é de causa mecânica, é de causa que não seja um tratamento cirúrgico. É uma lombalgia que não preocupa, né? Agora, a gente sempre fala que tem sinais de alerta. Quais são esses sinais de alerta? Né? O paciente que tem déficit neuromotor, o que é isso? É aquela dor lombar que irradia para um dos membros, né? Membros inferiores, né? É aquele paciente que tem febre, né? Aquele paciente que tem chora de trauma na coluna, né? Aquele paciente que chora de emagrecimento acentuado. Então, esses são sinais de alerta que a gente deve realmente procurar esclarecer e aprofundar o diagnóstico desse paciente. Qualquer dor, você já se preocupa ou não? Você não pode entrar também nessa paranoia? Não. Qualquer dor, a gente não se preocupa. Como eu falei, 80% das pessoas, em algum momento da vida, vai ter uma dor lombar, né? Agora, essa dor lombar, ela provavelmente dura mais ou menos 3 semanas. A gente chama que uma dor crônica é uma dor que ultrapassa esse período, né? É uma dor prolongada, né? Então, essa dor prolongada, essa dor que causa déficit neurológico, é uma dor realmente que a gente tem que se preocupar e procurar um especialista, no caso um ortopedista, para que seja bem avaliado. Então, a duração da dor já seria um sintoma já de que pode ser uma lombalgia? A duração da dor é mais para a gente especificar se é uma dor de curta duração ou de longa duração, para que a gente possa fazer uma investigação mais adequada dessa dor. Estilo de vida me ajuda a, por exemplo, não ter lombalgia? Sim, com certeza, né? Com certeza. Como eu falei, a lombalgia, ela pode ser adquirida, né? De uma sobrecarga, né? Que a gente chama de lombalgia mecânica, né? Uma má postura, não é isso? Então, o paciente que ele procura não ter essa sobrecarga, não ter uma má postura, né? Não fazer exercícios de forma inadequada, é um paciente que ele está, quer queira ou quer não, prevenindo esse sintoma tão frequente. Criança tem lombalgia também? Criança tem lombalgia. Eu vou entrar aqui um pouco sobre as crianças, porque muitas pessoas me procuram no consultório relatando que tem escoliose, que o filho tem escoliose, não somente criança, mas adultos, que tem escoliose e associa a escoliose à dor, né? A dor lombar. A escoliose, Marcos, e toda a população que está aqui nos escutando, a escoliose, ela não causa dor, exceto em casos graves. Então, a maioria das escolioses, que não são escolioses de casos graves, ela não causa dor, né? O paciente associa a escoliose com a dor, mas é uma associação que não tem fundamento científico, né? Como eu falei, em exceção em casos raros. Agora, como é que é o tratamento? É difícil? Tem cura? Tem sim. O tratamento a gente faz, se for uma lombalgia, né, que a maioria das lombalgias é uma lombalgia mecânica, o paciente nos procura, né, o ortopedista, a gente faz um exame físico, na verdade, do paciente, para saber se essa dor tem radiação, se essa dor tem repercussão neurológica, para a gente poder fazer um tratamento adequado, né, com analgesia, com anti-inflamatórios, não de uso crônico, porque a gente vê que muitos pacientes fazem, né, é tomar anti-inflamatório de uso crônico. E isso aí vai acarretar outras repercussões, como renais, hepáticas, estomacais. Se não for tratada, ela pode se agravar mais ainda? E que tipo de sequelas pode acontecer com a pessoa? Então, se a lombalgia, né, for uma lombalgia devido a uma protusão discal, né, um abaulamento discal, e esse paciente ele não procurar um especialista para que ele seja examinado e seja aprofundado o seu diagnóstico, isso realmente pode agravar e aí ele pode ter uma repercussão neurológica, como falta de força nas pernas, né? Bom, então eu pergunto aqui no nosso WhatsApp se a pessoa quer saber se existe alguma relação entre lombalgia e hérnia de disco. Sim. A hérnia de disco, no caso, ela causa essa dor lombar, né? Mas a hérnia de disco,
a gente só vai avaliar uma hernia de disco, né? Isso aí já entra naquela avaliação mais profunda que eu falei, né? Com alguns exames. O exame físico, ele leva a nos crer que o paciente tem uma hernia de disco, mas o exame-chave a ser pedido no consultório para avaliar essa questão de hernia discal seria a ressonância magnética. Muitos pacientes chegam com o raio-x e diz: olha, doutor, eu estou com hernia de disco, está aqui o raio-x, e isso não tem fundamento, sabe, Marcos? Porque o raio-x ele não avalia se o paciente tem ou não hernia de disco. O raio-x a gente avalia estrutura óssea, né? A gente avalia outras coisas, mas é impossível você diagnosticar um paciente com hernia discal com uma simples radiografia. O exame padrão ouro que a gente fala é a ressonância magnética. O nosso ouvinte conta aqui que há mais ou menos 4 anos que ela sofre com dores lombares, né? E ela quer saber, por exemplo, segundo ela foi um especialista e ele passou a fisioterapia para auxiliar nesse tratamento. Ela quer saber se realmente é eficaz, porque ele diz que até agora não melhorou das dores. Então, antes de ser prescrito, de ser orientado uma fisioterapia, já que ela tem essa dor crônica, né, que é uma dor de 4 anos, é uma dor crônica, essa paciente ela tem que ser aprofundamento, tem que fazer um aprofundamento de investigação, com a ressonância magnética, como eu falei. Se ela tiver uma presença de hernia discal e essa hernia discal for cirúrgica, com o tratamento fisioterápico ela não vai melhorar. Então, a gente aprofunda o diagnóstico para quê? Para a gente dividir o tipo de tratamento. Se a gente vai fazer um tratamento conservador, que é com fisioterapia, ou se a gente indica uma cirurgia para essa paciente. Outra pergunta aqui, essa aqui é impressionante. O ouvinte conta que faz 5 anos que ela foi diagnosticada com lombalgia crônica. Tomou todo tipo de medicamento e não melhorou em nada. E aí, o que pode acontecer com ela nesse caso? Então, se ela não for, eu sempre falo o seguinte. O paciente me vem no consultório, a gente faz uma aprofundação diagnóstica, ele faz a ressonância magnética, eu vejo que o tratamento não é cirúrgico, é fisioterápico, eu passo para o paciente que a fisioterapia é um tratamento contínuo, é um tratamento longo. Então, se também não for feita a fisioterapia adequada, o paciente não vai melhorar. A gente pede na fisioterapia um fortalecimento de vários grupos musculares. E se essa fisioterapia não for bem feita, não sei se é o caso dessa paciente, mas se a fisioterapia não for bem feita e não for da forma que o especialista prescreva e não for contínua, não for uma fisioterapia longa, o paciente não vai melhorar. É muito estranho porque a fisioterapia ela é muito eficaz, né? É muito eficaz nos casos que não necessite fazer um tratamento cirúrgico. Nosso ouvinte diz que passa muito tempo sentado, né? Ela trabalha como costureira e ela diz que sofre muitas dores lombares, né? Tem alguma relação com essa atividade profissional dela? Sim. A lombalgia talvez seja a causa mais frequente de falta, que faça com que o paciente falte às suas atividades laborais, entendeu? Então, como eu falei no início, atividades laborais, sobrecarga mecânica na coluna, má postura, isso aí realmente leva a uma lombalgia, né? E se o paciente não for bem orientado, isso aí tende a piorar. Bom dia, Marcos. Doutor Cassimiro tem um problema no joelho. Tem dia que ele amanhece muito dolorido e tem dia que eu não sinto absolutamente nada, mas eu não consigo nem caminhar porque quando eu caminho dói bastante, né? Existe alguma relação com a lombalgia ou não? Não. Com a lombalgia não. Ele pode ter algumas outras patologias inerentes ao joelho, né? Eu não sei a idade do paciente, né? Mas dependendo da idade, se for um paciente mais idoso, ele pode ser acometido de uma doença degenerativa que é a artrose, né? No joelho. Se for um paciente mais jovem, né? A gente tem que investigar outras causas, né? Como a lesão de menisco, enfim, né? Esse paciente aí, mas com essa correlação da dor no joelho localizada com a dor lombar, não. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, lá do sítio Ourives, nossa amiga Josefa, ela sente dores nas juntas, já fez diversos exames, mas não dá nada, né? As pessoas gostam muito de falar sobre esse assunto. Faz exame, de repente não aparece o que elas queriam que surgisse. Como é que é essa relação? Ela fala dores nas juntas, né? São dores nas articulações. Essa é uma paciente que tem que ser avaliada, tem que se afastar de doença reumatológica também, né? Aí entra na área da reumatologia, né? Então, como ela fala que é uma coisa muito inespecífica nas juntas, nas articulações, né? Popularmente ela fala nas juntas, mas seria nas articulações. Seria uma paciente que a gente teria que avaliar quais articulações ela tem dor, né? E também sempre pensar e afastar a doença reumatológica quando é um paciente que tem dores em várias articulações.
Com relação já falamos de caminhada, com relação ao exercício físico, quais são os que mais ajudam, por exemplo, a você amenizar essa lombalgia? A lombalgia, ela é amenizada, Márcio, com fortalecimento da musculatura. Eu não contraindico exercício físico para paciente com lombalgia, né? O paciente ele só não pode ter uma sobrecarga mecânica na coluna lombar, torácica, enfim, né? Mas o que vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora significativa é o procedimento fisioterápico. Com isso ele vai fortalecer a musculatura, né? E isso não vai impedir dele fazer qualquer exercício físico, né? Contanto que não tenha uma sobrecarga na coluna. Existe como tratar a hérnia de disco na lombar sem a cirurgia ou somente com a cirurgia? Não, existe como tratar sem cirurgia. Por isso que a gente, na ressonância magnética, quando a gente pede um exame, a gente vai distinguir se esse paciente é um paciente cirúrgico ou não cirúrgico. Porque tem paciente que chega no consultório e acha que toda a hérnia discal é cirúrgica. E não é. Não é. Entende? Então isso a gente vai avaliar no exame, a gente vai avaliar se essa hérnia discal ela tem algum comprometimento neurológico, se ela está comprimindo alguma região da medula, se ela está fazendo uma estenose de canal e tem a repercussão neurológica para que a gente indique uma cirurgia. Mas nem toda hérnia discal é cirúrgica. Na verdade, a maioria das hérnias discais não são de procedimentos cirúrgicos. A dor da lombalgia, no caso, ela pode se irradiar para outras partes do corpo ou não? Isso sim. Diferentemente desse paciente que perguntou da dor localizada no joelho, se tem relação com a lombalgia, a dor localizada no joelho ela não tem relação com a lombalgia. Agora, a lombalgia ela pode ter irradiação, que é a dor vai para as pernas, né? Irradiação que a gente fala para os membros inferiores, né? Se for na região lombar. Se a gente for para a região cervical, o paciente vai ter dor com irradiação para os braços, né? Essa dor sim pode irradiar. Chega a ser uma dor insuportável? Chega a ser uma dor insuportável, né? Chega a ser uma dor insuportável. É o paciente que tem uma hérnia discal, que ela compromete, né? Realmente ela tem uma compressão medular. É um paciente que chega no consultório com muita dor, né? Essa dor irradia para a perna. Essa dor faz com que a perna perca a força, né? Então, realmente, assim, é algo que tem que ser tratado porque é muito doloroso. Mas é muito comum, por exemplo, nas pessoas, quando você passa muito tempo sentado, quando você vai se levantar, você tem aquela dificuldade, a sua perna fica como se fosse adormecida. Isso não é lombalgia? Não, isso não é lombalgia, não. Isso não é lombalgia. Não vamos confundir, né? Não vamos confundir. Tenho pergunta aqui, tenho muitas dores na perna direita, fiz exame, ressonância magnética, foi constatada inflamação do nervo ciático, né? Isso pode ser lombalgia? Na verdade, ele tem uma ciatalgia, né? A gente pode até chamar de lombociatalgia, né? Aí realmente tem que fazer um tratamento específico, mas que por si só essa inflamação do ciático não é cirúrgico, né? É um tratamento que a gente faz fisioterápico. A gente pode associar algumas medicações para tratar a fase aguda da dor, né? Essa fase que ele está com a dor exacerbada, mas depois a gente pode fazer uma continuidade com o tratamento fisioterápico. Tem uma pergunta que está um pouco aqui do tema, mas em respeito à nossa vida nós vamos fazer. Ela conta que o filho dela é acompanhado desde os 4 anos. Hoje está com 13 anos, ele tem encurtamento de uma perna, né? Existe cirurgia para corrigir a filha deixar as pernas com o mesmo tamanho ou não? E qual é o risco disso? Existe sim. Existe cirurgias para alongamento ósseo, né? Agora a gente tem que, na verdade a gente avalia encurtamento de membros com um exame chamado escanometria, né? Encurtamentos até 2 centímetros não são encurtamentos passíveis de cirurgia, entende? Então eu não sei qual é realmente o encurtamento desse paciente. 1 centímetro? 1 centímetro? Não. Esse paciente não tem indicação cirúrgica, não vai se submeter, na verdade, a ele fazer um procedimento de alongamento ósseo, que é realmente algo desconfortável, né? Algo que leva um certo tempo pelo encurtamento de 1 centímetro. Isso aí a gente corrige. A gente faz essa correção na palmilha. Ele já usa, inclusive, a palmilha, né? Para não afetar a coluna, então está o procedimento correto. Ele está totalmente bem acompanhado, né? Até 2 centímetros, como eu relatei, a gente não indica alongamento ósseo. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Doutor, eu passo o dia bordando, sentada numa cadeira também. Aí, à noite, já faz dias que eu venho sentindo uma dor muito forte no meu braço esquerdo à noite, que eu não posso nem mexer com o braço. Eu tenho que pegar com a outra mão para poder conseguir tirar o braço do lugar. Na cabeça do ombro aqui, e essa dor desce no braço. E aí, doutor Cassimiro? Bom dia. Então, essa dor
é uma paciente que tem essa atividade laboral, ela é costureira, né? Bordadeira, né? Então, a gente tem que avaliar essa questão da estrutura do ombro dela, né? Ela pode ter alguma bursite, ela pode ter alguma inflamação de tendões que compõem toda essa estrutura do ombro. Então, é uma paciente que tem que ser examinada, tem que pedir alguns exames, diferentemente da ressonância magnética, a gente pode pedir uns exames mais iniciais, mais básicos, né? Para a gente chegar a um diagnóstico e fazer um tratamento adequado. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas e o doutor. Eu não sei se é da parte do médico aí, Marcos Dantas, mas eu vou fazer uma pergunta aí. É porque apareceu um problema na minha mão direita. Esse dedo que fica do meio, que a gente chama o dedão do meio, ele aparece assim, é dolorido, aí ele fica duro, drobado, aí com um pouco ele dá aquele supapo. Isso é o quê, hein? Para o médico saber se é da parte dele, que eu não sei se ele trabalha com essa parte. E aí, doutor Cassimiro? Sim, nossa parte, da forma que ela relatou, né, a gente fica um pouco de mãos atadas para que responda, mas ela pode ter um dedo em gatilho, né, que o dedo realmente, quando você faz a flexão dos dedos da mão, o dedo trava, né? Eu não sei porque eu não estou vendo a paciente pessoalmente, mas é sim da nossa parte, da nossa área, cara ouvinte. Então procure realmente um ortopedista para que você seja bem avaliada, e tem tratamento sim para esse travamento nos dedos. Então, só para a gente passar aqui para o nosso amigo Rogério, para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, quais são os primeiros sinais de que eu posso ter realmente a lombalgia? A lombalgia, na verdade, é um sintoma, né? Então, o paciente que tem aquela dor nas costas, né? Ele vai procurar, primeiramente, ele procura o pronto-socorro. É o lugar, com mais frequência que o paciente procura, né? Para depois ele ir para um especialista, né? Mas o ideal é que ele vá para um especialista, e depois que ele for para o pronto-socorro, seja medicado, ele vá para um especialista, para o especialista fazer os exames adequados, fazer um exame físico e avaliar e analisar se tem a necessidade de fazer um aprofundamento nesse diagnóstico, para que descubra realmente a causa dessa lombalgia, se não for uma causa daquelas que eu citei mais frequentes, como sobrecarga, má postura. Ok, daqui a pouco a gente vai falar com o doutor Cassimiro. Rogério, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O doutor Cassimiro é mais um dos profissionais que abrilhantam a Clínica Fácil aqui na cidade de Caicó, não é isso? Bom dia. Sem dúvida, Marcos Dantas, bom dia. Bom dia, caros ouvintes da 95. Mais uma vez, prazer poder estar aqui comunicando com vocês, poder estar aqui com o nosso parceiraço, que é o doutor Cassimiro, que é de um conhecimento, de um entendimento e de uma tranquilidade para passar essas informações, porque às vezes a pessoa está lá na outra ponta, às vezes numa situação complicada de entender, ou por ter passado por vários profissionais, e aí quando a gente chega aqui que tem esse entendimento, que começa a ser passado de uma forma mais tranquila, isso faz toda a diferença para os pacientes, né? E a nossa ideia, Marcos Dantas, sempre foi, que a gente sempre veio falar aqui no rádio, da capacitação e da qualidade dos nossos profissionais. Então o doutor Cassimiro abrilhanta a Clínica Fácil com esse profissionalismo, com esse currículo, né, que, diga-se de passagem, é um belo currículo, e para que a sociedade entenda que cada dia mais a Clínica Fácil chegou na cidade de Caicó, chegou na região do Seridó para fazer a diferença, tá? Então esse realmente, como nós temos falado no nosso slogan, um novo conceito em saúde, e de fato é um novo conceito em saúde. E aí, pegando o gancho, Marcos Dantas, gostaria de agradecer esse entendimento da sociedade e a abrangência do teu programa. Então nós temos recebido muitos pacientes. Semana passada foi um caso bem específico de paciente de Jucurutu, Serra Negra do Norte, Jardim de Piranha, São Bento na Paraíba, Santa Luzia na Paraíba. Então todos esses pacientes estão vindo dessas cidades, começando a ouvir falar da Clínica Fácil, começando a entender a proposta da Clínica Fácil para a sociedade da região do Seridó e até da Paraíba, né, que é o caso, e agradecer o entendimento, agradecer a busca, agradecer as pessoas que vêm em caravana, Marcos Dantas, pessoas de algumas cidades, se não me engano foi Jucurutu, vieram 8 pessoas, se organizaram e vieram as 8 para Caicó em busca dos parceiros da Clínica Fácil, dos profissionais da Clínica Fácil e da Clínica Fácil. Então, mais uma vez, reiterar o agradecimento, e a postura da Clínica Fácil e dos parceiros que acompanham é essa: dignidade, fazer um trabalho humanitário e realmente um atendimento de excelência. Com relação à agenda da semana, o doutor Cassimiro já atende hoje, né? Isso. E quais são os próximos atendimentos? Vamos lá. Quem tiver aí com
Quem estiver nos ouvindo pode pegar papel e caneta. Eu vou passar para vocês a agenda dessa semana. Então, iniciamos hoje com o Dr. Cassimiro, ortopedista, um pouquinho antes das 7. Então, o Dr. Cassimiro está atendendo hoje no período da manhã. Agora pela manhã também, desde as 7, nós estamos com o Dr. Marcos Antônio, cardiologista, com a nutricionista, com o endocrinologista a partir das 9 da manhã e com o clínico geral às 14h30. Na terça-feira nós estaremos com a psicóloga e com o neurologista, tá? Na quarta-feira, pediatra, psiquiatra e o otorrinolaringologista, tá? Quinta-feira com psicologia, sexta-feira psicólogo, nutricionista, os exames de ultrassonografia, o clínico geral e o ginecologista. Essa é a agenda da semana da Clínica Fácil. Podem também anotar o telefone, procurarem maiores informações pelo 3421 4864. Eu vou repetir, 3421 4864. Ou pode acessar o WhatsApp e nos comunicar também pelo WhatsApp, que é o 99964 6404. Vou repetir novamente, 99964 6404. E aí, Marcos, eu também, aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer, como eu agradeci as pessoas que estão vindo de outras cidades, agradecer também os parceiros, as empresas conveniadas com a Clínica Fácil, que realmente também têm aderido. Nós temos tido uma demanda muito grande e satisfatória das parcerias que nós vimos fazendo. Então, a Sloop é uma empresa que é nossa parceira, a APBMS, que é a dos policiais militares, dos bombeiros, a ASEC, a distribuidora Seridó, o Sinter, OAB, a ABB, Armazém Paulino, Vale Express e Provida. Então esses são alguns parceiros, Marcos, que estão nos prestigiando, que estão retornando, que estão divulgando entre esses grupos de associações ou de profissionais, e isso tem se difundido cada dia mais na cidade de Caicó. Olha, se você quiser mais informações, você pode também seguir a Clínica Fácil no Instagram, né? @Fácil Clínica. Lá todo dia o Rogério coloca novidades, coloca a agenda da semana, coloca promoções. Então, uma forma aí de você realmente ficar bem informado é seguir a Clínica Fácil no Instagram, @Fácil Clínica, não é isso, Rogério? Exatamente, Marcos. Então facilita muito, porque nós colocamos os posts dos profissionais. Nós estamos hoje cada dia mais formando a identidade desses profissionais. E aí, acompanhando, fica tudo mais fácil, que você já pode ver toda segunda-feira ou então no domingo mesmo nós postamos a agenda da semana. Marcos, eu gostaria de fazer uma observação aqui, menção a duas questões. Primeiro, eu sempre tenho dito que a busca pelas especialidades é uma busca incessante através da Clínica Fácil para trazer esses profissionais qualificados, para trazer esses profissionais com esse atendimento diferenciado. E aí, recentemente nós fechamos que é uma procura que a sociedade tem feito, tem deixado o número de telefone na Clínica Fácil em busca do pneumologista, tá? Então eu quero dizer que agora, dia 3/10, Dr. Fernando Simões, pneumologista de Fortaleza, tá? Formação pela Universidade Federal de Fortaleza, e vai atender conosco a partir do mês 10, tá? Dia 3/10, 3 de outubro, Dr. Fernando Simões inicia o trabalho de pneumologia e vai fazer vários exames para detectar doenças respiratórias, tá? Então, Dr. Fernando Simões, aí eu falo para os caros ouvintes que deixaram nome e telefone em busca dessa especialidade. Bem como, Marcos Dantas, aproveitando ainda e estendendo essa informação, doutora Elaine Salviano, tá? Uma dermatologista que a semana retrasada entrou em parceria conosco, e vamos iniciar os procedimentos em dermatologia. Retirada de sinais, manchas, acne e vários outros procedimentos, botox. Então todos esses procedimentos dermatológicos vão ser iniciados a partir de outubro na Clínica Fácil. Bacana, muitas notícias boas aqui do nosso Rogério Lima, né, diretor da Clínica Fácil aqui no nosso Panorama 95. Doutor Cassimiro, só para fechar, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Ele pergunta, doutor, pode falar sobre laterização patelar? Isso só resolve com cirurgia? O que é isso? Então, esse paciente provavelmente ele teve uma luxação de patela, né? Ele teve algum trauma. A maioria das luxações de patela é devido a algum trauma, né? Luxou a patela. Então, realmente, esse paciente que teve essa luxação traumática é um paciente que tende a ficar luxando, lateralizando, como ele está relatando aí. E realmente é um procedimento cirúrgico existem algumas técnicas, né, cirúrgicas, mas realmente é um procedimento cirúrgico para que essa luxação não se torne recidivante. Ok, obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui novamente no nosso programa. Volte sempre, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a presença, tá? Estou sempre disponível a você, ao programa, à população de Caicó e cidades circunvizinhas, para que
que no que seja tocante à ortopedia, a gente possa sempre estar ajudando. Recebemos aqui no nosso Panorama 95 o Dr. Cassimiro Neto, médico ortopedista e traumatologista, residência ortopedia na Santa Casa de Marília, São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e ortopedista pela Associação Médica Brasileira. Rogério Lima, obrigado pela sua participação. Da mesma forma, Marcos Dantas, foi um prazer mais uma vez. Caros ouvintes, Clínica Fácil está aberta para vocês, podem nos procurar, especialidade que nós não temos, nós vamos buscar e a cada dia vamos crescer juntos. Um abraço. 8h06, estou ficando por aqui, tenham todos